Vivemos em uma era onde as emoções explodem por todos os lados. Redes sociais inflamam indignação, opiniões divergentes viram batalhas, frustrações se transformam em crises emocionais. Nesse mundo barulhento e impulsivo, muitas pessoas começaram a acreditar que a solução é se tornar frio, se blindar, cortar sentimentos, fingir indiferença. Mas será que isso é mesmo força? Será que ser inabalável é o mesmo que ser insensível? Os estoicos e a própria psicologia diriam que não. Neste vídeo, você vai entender por que a verdadeira força não está em reprimir emoções, nem parecer duro, distante ou inatingível. Está em cultivar uma mente firme em meio ao caos, uma presença tranquila em meio ao barulho, uma consciência desperta em meio ao automatismo emocional. A força verdadeira não é uma parede de pedra, é uma raiz profunda, invisível por fora, mas que sustenta tudo por dentro. É disso que vamos falar hoje. Muitas pessoas confundem frieza com força. Elas acham que se não demonstram sentimentos, estão sendo fortes, que se não se abalam é porque evoluíram. Mas o que geralmente está acontecendo é outra coisa. Um mecanismo de defesa. Uma tentativa inconsciente de não sentir dor. Só que reprimir a dor não resolve. Apenas a empurra para dentro e uma hora ela cobra seu preço. A filosofia estoica, especialmente através de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, não ensina a reprimir, ensina a compreender, a acolher a emoção, mas a não ser escravizado por ela. A psicologia moderna chama isso de autorregulação emocional. É a capacidade de sentir profundamente, mas escolher conscientemente a resposta. Não é suprimir, é canalizar. A força está na escolha, e a escolha só é possível quando há consciência. Marco Aurélio, imperador romano e talvez o maior símbolo do estoicismo aplicado, enfrentou guerras, perdas, traições, epidemias e morte dos próprios filhos. Ele sentia tudo, sofria, mas mantinha a clareza, porque ele treinava sua mente todos os dias. Escrevia para si mesmo como uma forma de ordenar o caos interno, não para parecer forte para os outros, mas para não se perder de si mesmo. No mundo moderno, confundimos sensibilidade com fraqueza. Confundimos empatia com vulnerabilidade perigosa. Achamos que sentir muito é sinal de descontrole. Mas o que vemos, na verdade, é uma sociedade que sente demais sem saber o que fazer com o que sente. E aí surgem as crises, os excessos, a impulsividade, a reatividade que destrói relacionamentos, escolhas e até a própria saúde. A psicologia comportamental explica que emoções são como sinais. Elas não são boas nem ruins, apenas indicam algo. Ignorar esse sinal é como tapar a luz de alerta de um carro. Você não resolve o problema, apenas escolhe não vê-lo. O estoicismo entende isso e propõe algo revolucionário. Olhar a emoção, aprender com ela, mas não deixar que ela conduza suas ações. Sêneca escreveu sobre a raiva como uma tempestade que deve ser prevista. Ele dizia que se sabemos que uma tempestade vem, não saímos de casa desprotegidos. Do mesmo modo, se sabemos que uma emoção forte está se aproximando, devemos nos preparar, não negando a emoção, mas criando espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço, essa pausa consciente, é onde mora a verdadeira força. Hoje, vivemos em reatividade constante. Cada notificação exige uma reação. Cada comentário nos irrita ou agrada. Cada estímulo toca um ponto emocional. E perdemos, aos poucos, a capacidade de sermos donos do nosso estado interno. Nos tornamos escravos dos eventos externos. Isso é exatamente o oposto do que os estoicos chamavam de liberdade. Epiteto dizia: você não controla os eventos, apenas sua reação a eles. Essa é a base do que a psicologia chama de locus de controle interno. É o centro da autonomia emocional, a capacidade de não ser uma folha ao vento, mas uma árvore firme. Não rígida,
mas estável, capaz de se curvar quando necessário, mas sem quebrar. E aqui está o ponto. Ser inabalável não é ser imóvel, é ser resiliente. A verdadeira força está em sentir tudo e, mesmo assim, escolher com sabedoria. Está em não negar a tristeza, mas não deixá-la dominar. Em não evitar a raiva, mas não permitir que ela te transforme em algo que você não é. Em acolher o medo, mas agir com coragem. Isso não é frieza, isso é maturidade emocional. E é uma das virtudes mais nobres, tanto para os estoicos quanto para os psicólogos contemporâneos. Mas como se constrói essa força? Ela não surge do nada, ela é cultivada, com prática diária, com autoconhecimento, com silêncio. Os estoicos recomendavam momentos diários de reflexão, não como fuga, mas como recalibração. Marco Aurélio escrevia: seja como a rocha contra a qual as ondas batem e se quebram. Ela permanece firme e o mar se acalma ao seu redor. Essa imagem diz tudo. A vida vai bater, mas se sua mente for treinada, ela não quebra. Essa rocha não é feita de um dia para o outro. Ela é feita de escolhas repetidas, de pequenos hábitos, de decisões conscientes diante do incômodo. A psicologia nos mostra que cada vez que você escolhe pausar, respirar e responder, em vez de reagir, você fortalece seus circuitos de autocontrole no cérebro. A neuroplasticidade está do seu lado. A filosofia e a ciência estão dizendo a mesma coisa. Você pode se tornar alguém forte de verdade, mas isso exige esforço deliberado. Também exige humildade, porque a força estoica não é arrogante, ela é silenciosa, discreta. Ela não precisa se afirmar, ela se revela nos momentos em que você poderia explodir, mas escolhe a paz. Nos momentos em que você poderia se fechar, mas escolhe ouvir. Em que poderia agir por impulso, mas escolhe esperar. Isso é poder, o poder que ninguém pode tirar de você. No mundo atual, onde todos estão tentando parecer fortes, quem realmente é forte se destaca sem dizer uma palavra, porque essa força é percebida na postura, na presença, na forma como lida com a dificuldade. A frieza afasta, a inabalabilidade aproxima. Porque quem é verdadeiramente forte não precisa se proteger do mundo, porque está em paz consigo mesmo. E problema de fingir frieza é que com o tempo você começa a se desconectar não só dos outros, mas de si. E aí vem o vazio, porque cortar as emoções é como cortar a luz da vida. Você pode sobreviver, mas não vive. A verdadeira força, ao contrário, integra tudo, acolhe, transforma e transcende. É por isso que o estoicismo, embora pareça duro por fora, é profundamente humano por dentro. Não à toa, muitos terapeutas modernos estão redescobrindo o estoicismo como terapêutico, porque ele não exige fé cega, ele propõe prática racional. Ele não pede que você acredite, pede que você experimente, que teste, que observe. E aos poucos, você começa a ver. Aquela ansiedade constante pode diminuir. Aquela raiva habitual pode virar paciência. Aquela carência pode dar lugar à autonomia. Aquela instabilidade pode se transformar em estabilidade. Não perfeição, mas direção. No fim das contas, ser inabalável não é se tornar insensível, é se tornar estável, centrado, forte por dentro. E essa força ninguém vê de fora, mas todos sentem quando estão ao seu redor. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque você esteja pronto para deixar de lado a aparência de força e começar a construir a verdadeira força. Não aquela que impressiona, mas aquela que sustenta, que transforma, que liberta. O estoicismo pode ser esse caminho. A psicologia pode ser o mapa. E a sua decisão pode ser o início de uma vida mais leve, mais lúcida, mais forte. Se você sentiu isso, se inscreve no canal. Aqui a gente não busca curtidas, a gente busca consciência, porque a consciência muda tudo.